Imagine um jogo simples, sincero e emocionalmente honesto. Um homem destruído pela vida na Terra é enviado à Lua. E no meio do vazio, gelado e hostil, ele quase morre num acidente na base que deveria investigar. Quem o salva é um androide com aparência e desenvolvimento emocional de uma criança de 6 anos. Juntos, eles enfrentam os perigos mortais daquela base em ruínas, desvendam os mistérios por trás do colapso do local e sobrevivem a um ambiente que quer matá-los a cada passo. Hyugi, um humano quebrado, assume naturalmente o papel paternal. Protege, orienta, corrige com paciência infinita, se sacrifica e carrega o peso da responsabilidade. Diana, por sua vez, descobre o que é ser cuidada, confiar em alguém e ser vista como digna de amor, mesmo sendo uma criação artificial. Ele, que chegou à Lua já sem brilho nos olhos, corroído pela dureza da existência na Terra, ela tão inocente que enxerga como uma peça descartável e inútil. Um passo por vez, os dois começam a jornada como sobreviventes e terminam totalmente transformados. Esse é o coração de Pragmata, um novo jogo da Capcom que finalmente chegou ao público depois de anos de atrasos, sofrimento no desenvolvimento e muita espera. Sua história é direta, é quase um clichê. Um homem durão, mas uma figura fofinha em perigo. Mas é exatamente por isso que acerta em cheio algo profundamente humano. Não é uma narrativa que tenta impressionar pela complexidade tortuosa, é uma que chega no jogador pela sensibilidade pura. Muita gente terminou o jogo com um aperto no peito, uma ternura inexplicável e até um desejo renovado de proteger alguém, de construir uma família ou simplesmente experimentar o que é ser pai de verdade. O jogo cutuca um instinto ancestral, o de proteger, formar e dar sentido à vida de outro ser. E isso aparentemente incomodou muito algumas pessoas. Porque olha, eu vim aqui hoje não só para elogiar essa obra, eu vim falar da ralé que parece toda vez que algo bonito surge. Existe gente tão doente, tão corroída por traumas mal resolvidos, distúrbios não tratados e uma amargura que vaza pelos poros que precisa cuspir veneno em cima de tudo que é puro. Pessoas que pegam a própria podridão interior e tentam jogar no colo do outro. Que veem uma história sincera de paternidade, redenção e cuidado e logo começam a torcer o nariz e insinuar coisas nojentas ou fazer acusações ridículas. Só porque não suportam ver um homem agindo como um homem e uma criança sendo, olhe lá, uma criança. Se você aguenta esse tipo de gente azeda tentando estragar mais uma experiência linda, senta aí e fica comigo, porque agora você está no universo cristão geek, onde cultura pop e teologia apontam para o verdadeiro criador. Hoje eu sou o anti-paladino, na minha versão mais venenosa para falar desse assunto. Então, estejam preparados. Libertinagem e ambiguidade. Elas são palavras que gramatical e semanticamente não têm nenhuma relação entre si. No entanto, hoje elas aparecem grudadas em quase todos os discursos carpe diem que você vê por aí. Se voltarmos mais ou menos meio século, chegamos ao final dos anos 60, o auge da contracultura nos Estados Unidos. Dois marcos definem esse momento, o Summer Love de São Francisco em 67 e o Festival Woodstock em 69. A sociedade da época ainda carregava uma rigidez moral considerável, herança dos conservadores anos 50, do clima da Guerra Fria e do ideal de família tradicional como pilar da nação. Os jovens do Baby Boom, que não haviam lutado na Segunda Guerra Mundial, mas cresceram sob sua sombra cultural e agora assistiam horrorizados à Guerra do Vietnã, rejeitavam esse modelo com todas as forças. Eles queriam liberdade, autenticidade e uma existência menos engessada por regras e expectativas sociais. Foi nesse caldo cultural que nasceu o movimento hippie. Paz e amor, amor livre, comunas, experimentação com drogas psicodélicas, rejeição aberta ao consumismo e ao establishment. O discurso soava fresco, inovador e revolucionário. Contra a moral rígida, o materialismo bélico, a hipocrisia da geração anterior, eles pregavam faça o amor, não faça guerra, enfeitavam os cabelos com flores e defendiam viver o presente de forma intensa e sem adiamentos. Esse espírito não ficou restrito ao movimento hippie. Ele se espalhou e se transformou influenciando fortemente o rock psicodélico, o rock clássico, o underground, o pop e mais tarde até o movimento punk como reação. Deu origem a uma infinidade de subculturas que ainda moldam o imaginário cultural de hoje. Então aquele roqueiro metido a machão, revoltado de jaqueta de couro e pose rebelde? Pois é, ele é neto direto do hippie de calça boca de sino, cabelo comprido, paz e amor dos anos 60. E o mais curioso é que muita gente ainda acha que trocar a flor pela caveira e a calça florida pela de couro muda alguma coisa, né? Mas tudo isso tinha algo em comum. No centro de todos esses discursos, em todas essas épocas, sempre esteve presente o conceito de liberdade. Seja livre das suas amarras, abrace o novo, permita-se sentir. Essas frases não são de agora, e faladas à revelia soam até nobres. O problema
é que essa liberdade, tão gritada aos quatro ventos, não permaneceu inocente, ela foi sequestrada e pervertida. E aos poucos deixou de ser uma libertação das mazelas da alma e das pressões externas para se transformar numa ferramenta de libertação das amarras sociais que servia justamente para alimentar todo e qualquer tipo de desejo do momento, sem freio e sem responsabilidade. O faça amor, não faça guerra, na prática sempre significou faça sexo sem compromissos, sem consequências e sem culpa. E o Carpe Diem, tão repetido por aí, deixou de ser uma celebração da vida e virou pretexto para viver sem limites. Santo Agostinho, já no século IV e V, alertava para essa perigosa confusão. Para ele, a verdadeira liberdade não é a ausência de amarras, mas a capacidade de escolher o bem sem ser escravizado pelos desejos desordenados. Quando o homem rejeita uma ordem maior, transcendente, sua liberdade não o eleva, ela o escraviza ao impulso da carne. Ou seja, a liberdade pregada por aí, em muitos casos, nada mais era do que um anseio libertino da alma, um desejo disfarçado de autonomia que, na prática, entrega o ser humano à tirania dos próprios apetites. E é exatamente nesse ponto que nasce a ambiguidade moral, filha legítima e bem treinada da libertinagem. Quando você coloca o desejo pessoal como único critério de liberdade, a verdade objetiva se torna inconveniente, ela atrapalha a festa. Por isso a verdade teve de ser relativizada. Cada um tem sua verdade, você tem a sua e eu tenho a minha. Conhece isso? Pois é. Sem uma verdade única e objetiva, tudo vira negociável. O certo e o errado perdem um contorno nítido. O que antes era claramente imoral, agora pode ser reclassificado como uma escolha válida, uma vivência pessoal ou algo que não faz mal a ninguém. A moralidade deixa de ser inteira e se fragmenta em infinitas versões subjetivas e convenientes. A libertinagem precisava dessa ambiguidade para sobreviver e se legitimar. Sem ela, o desejo desenfreado seria exposto pelo que realmente é, egoísmo puro mascarado de liberdade. Com a ambiguidade moral instalada, tudo fica cinza, tudo vira relativo e ninguém mais pode julgar nada, nem mesmo as consequências mais destrutivas para o indivíduo e para a sociedade. É por isso que a ambiguidade moral não é um acidente histórico. Ela é a herdeira natural da libertinagem. Uma serve à outra. Juntas, elas corroem lentamente a capacidade humana de distinguir o que edifica do que destrói, o que eleva o ser humano do que o rebaixa. E aí, sem as amarras sociais que tanto odiavam, o ser humano não se torna livre, ele vira bicho. Mas deixa eu explicar melhor isso. Libertado das regras externas, ele não evolui para algo superior, ele regride, passa a agir quase inteiramente por instinto. Instinto de sobrevivência, de status, mas acima de tudo, pelo instinto sexual mais cru e primitivo. Perceba uma coisa, quando isso acontece, tudo, absolutamente tudo, começa a passar pelo crivo do sexo. Quando a pessoa quebra as amarras que jurava que aprendiam, o desejo sexual deixa de ser uma parte da vida e toma o centro do palco, ditando regras, prioridades e valores. Por isso, quando aquela sua amiga se revolta contra o cuidado excessivo dos pais, a primeira coisa que ela faz não é buscar independência emocional, intelectual ou espiritual. É vestir roupas curtas, provocantes e hipersexualizadas. É se expor para chamar atenção pelo corpo. Você já viu isso? E os caras, eles fazem exatamente a mesma coisa. Começam a caçar garotas como se estivessem no cio, mudando gradualmente o próprio caráter, os valores e as prioridades em torno de um único objetivo: transar a qualquer custo. No final, eles não ficam livres, eles viram escravos do próprio desejo. Deixam de viver uma vida normal, equilibrada e com significado para depender única e exclusivamente daquela sede insaciável por prazer. Quando o prazer se torna o deus da vida dessas pessoas, a escalada é inevitável. O uso de drogas para intensificar a sensação, sexo cada vez mais extremo e bizarro para renovar o estímulo, relacionamentos descartáveis que tratam o outro como objeto e um vazio crescente que nenhum orgasmo ou substância consegue preencher. Enquanto isso, a mente se dilui lentamente. A capacidade de raciocinar com clareza, de se disciplinar, de adiar a gratificação e de buscar algo maior que um instante curto e limitado simplesmente se corrói. A vida perde profundidade e ganha um tom cinzento, superficial e desesperado. Um ciclo de estímulos rápidos que nunca satisfazem de verdade. É exatamente por isso que quando a gente ousa falar contra a pornografia, surge imediatamente uma legião de defensores furiosos, porque essa prática já não é mais vista como um vício destrutivo. Ela se tornou costume social, quase uma identidade. São mentes já tão habituadas à dopamina barata e instantânea que qualquer crítica soa como ataque pessoal, como uma ameaça à sua própria forma de existir. Mas você deve estar se perguntando agora: tá bom, Paladino, e o que de acho o jogo Pragmata tem a ver com toda essa ladainha? Cara, eu me fiz exatamente essa pergunta enquanto eu escrevi esse roteiro. Porque pegar um jogo que apresenta uma dinâmica pura, sincera e protetora entre pai e filha e transformar isso em problemática sexual não é apenas um salto lógico, é uma dispersão completa da realidade. É o sintoma claro de mentes
mentes que já estão tão corrompidas que não conseguem mais enxergar o que é bom, inocente ou nobre sem sujá-lo com suas próprias mazelas. Veja bem, não é como se Pragmata inovasse em alguma coisa. Pelo contrário, é um dos conceitos mais antigos, simples e recorrentes na cultura humana. Um homem durão, maltratado pela vida, que só volta a enxergar cores no mundo quando conhece uma figura serelepe cheia de energia e inocência, que o arrasta para um monte de confusões, algumas criadas por ela mesma, outras necessárias para os dois sobreviverem. E exemplos com essa dinâmica não faltam. Só aqui eu já consigo citar alguns. O Logan com Wolverine e a Pequena Laura, The Last of Us com Joel e a Ellie, God of War com Kratos e Atreus, The Mandalorian com o Caçador de Recompensas e o Grogu, O Paizão com Adam Sandler e o Julian, Os Gigantes de Aço com o Charlie Max, Stranger Things com o Hopper e a Eleven, Yakuza com o Kiryu e a Haruka, Up e Altas Aventuras com o velho Cal, o Russell e a Narceja. Não, pera. O Kevin é menino? Você consegue ver algum tipo de maldade nessas relações? Então de onde saem essas acusações? Parece muito mais que as pessoas não conseguem ver um relacionamento sincero sem problematizá-lo. De repente, o cuidado, a proteção, a correção e o sacrifício viram tensão sexual na cabeça dessas pessoas. Elas não conseguem se distanciar da própria maldade interior e projetam seus traumas, suas frustrações e essa visão deturpada sobre a obra. Igual fez a Mary Morgan do Crises da Cultura Pop ao afirmar que, em essência, homens não possuem instintos paternais genuínos, especialmente em relação a meninas, e que qualquer homem que queira cuidar de uma criança que não é biologicamente sua provavelmente é um predador em potencial. Eu leio isso aqui e eu ainda fico desacreditado. À primeira vista, isso pode até soar plausível para quem já está imerso nessa visão de mundo. De fato, homens e mulheres amam e se conectam com crianças de formas diferentes. O homem tende a ser mais racional, protetor e orientador. A mulher, mais sentimental, é mais cuidadora. Essas diferenças são reais e inscritas na natureza humana, mas não foi isso que ela quis dizer. O que ela disse foi algo bem mais doente. O homem é incapaz de nutrir amor paternal puro sem que haja malícia sexual por trás. Essa declaração revela muito mais sobre a visão de mundo dela e de quem aplaude esse tipo de comentário do que sobre homens e mulheres em geral. Muitas dessas vozes vêm de pessoas que tiveram figuras masculinas ruins ou ausentes em sua vida. Algumas por infortúnio real, outras por escolhas repetidas de parceiros tóxicos ou por problemas familiares graves que nunca foram tratados. O trauma vira lente deformadora. O que era bom passa a ser lido como ameaça. Elas pegam sua própria podridão interior e tentam jogar no colo de todo mundo. Generalizar assim é tolice e injustiça. Existem sim lares saudáveis, pais presentes, amorosos e responsáveis, e homens que exercem paternidade genuína sem segundas intenções. Negar essa realidade é negar a experiência de milhões de pessoas e, acima de tudo, negar a ordem natural das coisas. Filosoficamente, isso toca no cerne da natureza humana. Aristóteles via o ser humano como um animal racional destinado à polis e ao cultivo da virtude, não ao domínio do instinto bruto. Quando soltamos as amarras sociais em nome de uma liberdade hedonista e ilusória, não nos tornamos mais autênticos, regredimos ao estado animal, onde o desejo sexual acaba colonizando todas as áreas da vida. Santo Agostinho, por sua vez, alertava que o coração humano é inquieto enquanto não repousa em Deus. Sem uma ordem maior, transcendente, o amor se distorce em posse, o cuidado se transforma em fetichismo e a paternidade genuína vira objeto de suspeita constante. E é daí que nasce essa visão deturpada das pessoas. Então, parafraseando tudo isso, teologicamente, a Bíblia não apresenta a paternidade como uma invenção cultural, mas como uma imagem direta do próprio Deus. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Salmo 103:13. O mandamento honra teu pai e tua mãe não é mera regra social, é um dos fundamentos da ordem criada. Quando o homem protege e corrige com firmeza, sacrifica-se e se dedica a formar alguém mais fraco que ele, está refletindo, ainda que imperfeitamente, o coração do Pai Celestial. Esse tipo de paternidade sacrificial não é fraqueza, é o caminho bíblico para o amadurecimento real do homem, tornar-se mais responsável, mais humano e mais parecido com o Criador. Não se trata do progresso que o mundo woke prega, o de libertar-se de papéis supostamente opressores. Trata-se do progresso genuíno da alma, sair do egoísmo e entrar na responsabilidade amorosa. A síndrome de Édipo e Electra de Freud, com essa obsessão em erotizar até as relações mais fundamentais entre pais e filhos, já é considerada por boa parte da psicologia séria de hoje uma falácia baseada em anedotas e especulações pessoais. Mas o problema vai muito além de Freud. Quando alguém vive imerso na libertinagem e na ambiguidade moral que discutimos,
perde completamente a capacidade de reconhecer a sinceridade no cuidado. Se essa pessoa pensa em prazer todo o tempo, ela automaticamente presume que todo mundo também pensa assim. Se eu sou assim, todo mundo é, não é? Não, nem todos são. Essa mania de enxergar tensão sexual em toda a história de redenção paternal é uma grande patifaria. É o progressismo cultural atual em sua forma mais reveladora e triste. Ele não suporta a ordem natural da família, não tolera a paternidade sacrificial e rejeita a formação de caráter. Prefere sexualizar tudo, relativizar a verdade e acusar de predador qualquer homem que ainda acredite ser possível amar e proteger uma criança sem segundas intenções. O Carpe Diem de 2026, esse mantra constante de faça o que te faz feliz, não liberta ninguém. Ele escraviza o ser humano ao instinto mais baixo e depois ainda tem a cara de pau de chamar de fascista ou opressivo quem denuncia sua escravidão disfarçada de liberdade. Enquanto isso, um jogo simples como Pragmata consegue tocar milhares de homens no ponto mais profundo, o desejo genuíno de proteger, formar e dar sentido à vida de outra pessoa. Exatamente o instinto que o próprio Deus plantou no coração do homem desde a criação. O problema então não está no jogo. O problema está nas mentes de quem consegue ver sujeira onde existe pureza, instinto animal onde existe sacrifício genuíno e opressão onde existe responsabilidade com amor. Dito isso, a relação que o jogo apresenta, ainda que ficcional, nos confronta com uma verdade incômoda para todo mundo hoje. Quando um homem assume responsabilidade por alguém mais fraco, ele não perde liberdade, ele ganha propósito. O cuidado paternal não o diminui, ao contrário, ele o torna maior, mais completo e, pasmem, mais homem. As pessoas podem se inspirar nisso de forma bem mais prática e concreta. Homens que entrarem em contato com essa história podem sentir um chamado silencioso, mas real para exercer paternidade mais presente, paciente e sacrificial, seja com filhos biológicos, adotivos, afilhados ou qualquer jovem que precise de orientação firme e amorosa. Mulheres podem redescobrir o valor imenso de uma criança ser cuidada com proteção e autoridade amorosa, em vez de ser exposta prematuramente ou tratada como adulta em miniatura. Casais podem parar e refletir. A família, mesmo em meio ao caos da vida, pode ser um dos lugares mais poderosos de cura, crescimento e transformação mútua. Então, de um ponto de vista teológico, isso não é mera ficção sentimental ou romantismo barato. É um eco profundo da ordem estabelecida por Deus. A paternidade humana, quando bem exercida com sacrifício e responsabilidade, reflete o coração do Pai. Quando um homem se coloca como protetor e formador, ele está participando de algo divino. Não é fraqueza espiritual, é maturidade. É o homem se aproximando passo a passo do projeto original do Criador para a masculinidade. No final das contas, Pragmata nos coloca diante de uma verdade que o mundo atual não quer ouvir. O instinto de proteger e formar alguém é um dos mais nobres e profundamente humanos que existem. Ele não oprime nem escraviza, ele redime e liberta o homem do egoísmo vazio e superficial. Que mais jogos como esse continuem surgindo. E que mais homens dentro e fora das telas tenham a coragem de olhar para um filho, biológico ou não, e dizer no fundo do coração: eu vou te proteger, te guiar, te corrigir quando necessário e, se preciso for, dar a vida por você. Porque é exatamente nesse tipo de amor sacrificial, responsável e realmente interessado no bem-estar do outro, que o ser humano mais se aproxima do coração de Deus. Bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero de coração que esse conteúdo tenha chegado até você e te feito refletir de verdade. Se você gostou do vídeo de hoje e do trabalho do canal, considere se inscrever e ativar o sininho e deixar um like. Assim você não perde os próximos conteúdos. Aproveito também para lembrar que estamos com uma campanha na vaquinha. Se puder e quiser contribuir com qualquer valor, é só mandar pelo Pix que está aparecendo na tela agora ou que está na descrição do vídeo. Todo apoio faz a diferença e é muito bem-vindo. E um agradecimento especial e sincero a quem já tem nos ajudado: Alice, Bernardo, Daniel Silveira, Marco, Maria, Matheus, Raquel e Vinícius. Muito obrigado pela vida de vocês. Vocês são parte importante desse projeto. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Fui!